Os adolescentes. Os adolescentes podem ir para suas classes. Bom estudo. As crianças já estão lá embaixo. Bom dia. Só um aviso rápido, como eu falei semana passada, amanhã a gente retoma o curso beta normalmente, tá? 20 horas, continuamos o nosso estudo. Se você quiser participar no grupo de membros, normalmente eles compartilham o link lá do Zoom, então todos são bem-vindos a participar, senão manda uma mensagem para a Magda aí, e ela entra em contato e ela te passa o link também, tá bom? Se você tem uma Bíblia por aí, por gentileza, abra ela em Lucas, no capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 20. Lucas 6, a partir do versículo 20, diz o seguinte: olhando para seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mau, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Pois assim, os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar a túnica. Dê a todo o que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam a devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber a devolução integral. Eu mandei esse versículo para o Itaú essa semana, cara. Ainda não tive resposta. Versículo 35 diz: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Só até aí. Sabe, se você olhar, a maioria das grandes religiões mundiais, ou as religiões que existem por aí, elas têm em comum, elas compartilham muitos conceitos de ética que são iguais em qualquer religião, dessas grandes religiões que existem no mundo. Por exemplo, todas as religiões, as grandes religiões pelo menos, elas dizem que é errado você matar alguém. Todas as religiões concordam com isso. Todas as religiões, elas incentivam que os seus seguidores falem a verdade. Todas as religiões incentivam que os seus seguidores valorizem a família, cuidem da sua própria família e assim por diante. Eles incentivam as pessoas a terem misericórdia com os necessitados. A maioria das religiões tem tudo isso em comum. Tudo isso é igual em qualquer religião que você olha. Mas aí, de repente, vem Jesus e ele não fala simplesmente desses princípios que são comuns, que se repetem em todas as religiões. Ele vai lá na estratosfera, ele chuta lá em cima. E ele apresenta uma prática extremamente radical, uma ética muito radical a respeito do amor. Mas ele não só ensina, ele não só fala sobre isso, como ele vive isso de uma maneira muito radical também.
E você não vai encontrar um ensino como esse que nós ouvimos aqui da boca de Jesus nos lábios de qualquer outro fundador de qualquer outra grande religião. Isso é único em Jesus. Pode procurar lá. Tem um camarada que eu sempre recomendo os livros dele, que chama C.S. Lewis. E um dos livros que ele escreveu, tem em português, se chama A Abolição do Homem. Excelente livro, leia, um livro curto, vale a pena. A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. E nesse livro ele faz esse trabalho que eu falei para vocês aqui, de comparar o que tem em comum em todas as religiões do mundo. E ele chama isso de tal, é o que diz. Quando você lê o livro, você vai entender. São esses princípios éticos que são comuns, que se repetem em todas as religiões. Sabe qual princípio não está lá? Ame o seu inimigo. Isso é uma coisa, é um conceito extremamente novo, radical, que Jesus vem e apresenta. E quando a gente ouve um convite como esse, de amar o nosso inimigo, imediatamente eu acho que vocês percebem, cara, a gente está diante de uma coisa sublime aqui. A gente está diante de uma afirmação do alto. A gente está diante de uma coisa que é contra a nossa natureza humana. Mas a gente não, ao mesmo tempo que a gente fala, putz, isso aí foi forte, hein, Jesus? Ao mesmo tempo que a gente tem essa sensação, a gente não quer desprezar esse negócio. A gente não quer ser desrespeitoso a isso que Jesus falou. Então a gente só fala, nossa, que visão linda do amor. Que admirável Jesus falar isso. Mas não significa que a gente está disposto a trazer isso para a nossa vida, não é verdade? Ah, mas é lindo que Jesus tenha falado isso. Sabe, tem um lado nosso que entra em crise imediatamente quando a gente ouve esse negócio que Jesus está falando aqui. Porque a gente tem a sensação que Jesus está dizendo, olha, deixa os outros abusarem de você. E não é isso. Eu, honestamente, acho que não é isso o que ele está dizendo. Para a gente entender o que ele está falando aqui sobre, né, amar o inimigo, e se alguém te bater, né, na face, você oferece a outra face, vamos entender isso, que esse tema, ele começa já lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala a respeito disso de uma maneira, inclusive, se repete muitas vezes, fala a respeito desse equilíbrio de uma vida que é uma vida piedosa. Por exemplo, em Miqueias, no capítulo 6, não precisa abrir lá não, mas tem um versículo que é bem famoso que diz o seguinte: o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o seu Deus. Novamente, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente diante de Deus. O que o Senhor pede de vocês? O que o Senhor pede de nós? Que nós façamos a justiça, que nós amemos a bondade, que nós amemos a misericórdia e andemos humildemente diante de Deus. Tem um equilíbrio muito legal nessa afirmação. Quantos aqui, provavelmente você já viu um mobile, que é aquele bagulho que fica pendurado assim em cima do berço das crianças? Fica bem equilibradinho, não é verdade? Tem uma travinha ali, embaixo de cada travinha tem lá, sei lá, 2 passarinhos, embaixo de cada passarinho, mais 2 passarinhos pendurados, e ele fica totalmente equilibrado lá, não é? Se você tirar um passarinho daquele, o que acontece? Fica troncho. Perdeu totalmente o equilíbrio. É exatamente esse tipo de equilíbrio que a Bíblia está apresentando aqui para nós. É um equilíbrio muito, muito legal. Por um lado, o equilíbrio entre a dureza e a ternura, entre a coragem e a doçura. Eu tenho a impressão que o que Jesus está fazendo é que ele está nos convidando, ou ele está nos dizendo que ser cristão, que caminhar com Jesus é ser uma pessoa que busca essa vida piedosa, que busca esse equilíbrio entre fazer a justiça e amar a bondade, ao mesmo tempo. Não uma coisa ou outra. Amando a justiça, lutando pela justiça, enfrentando as coisas injustas do nosso mundo, mas, ao mesmo tempo, amando a bondade. Ao mesmo tempo. E eu acho que é isso que está lá no texto que nós lemos. Por um lado, Jesus ele fala, ai de vocês, opressores. Ai de vocês que estão confortáveis aí. Ele está chamando as pessoas para uma revolução.
Ele está chamando as pessoas, ele está desafiando as pessoas. Então, fica esperto, a coisa vai ficar ruim para o seu lado. Porque vai vir essa revolução. Mas essa revolução vai ser baseada no amor. Porque logo em seguinte, depois ele vai dizer, se alguém te ferir, dê a outra face. Vocês percebem? Amando a justiça, aliás, lutando pela justiça, fazendo justiça e amando a bondade. E além desse equilíbrio, né, de amar a justiça e fazer a bondade, ou fazer a justiça e amar a bondade, tem um outro equilíbrio entre o nosso mundo interior e o nosso mundo exterior, aquilo que está por dentro e aquilo que é interno em nós também. Porque ter equilíbrio entre essa dureza e essa ternura, entre a justiça e a bondade, é importante, mas ter esse equilíbrio por dentro de nós também é muito importante, porque pode ser que por fora você está fazendo uma coisa justa, mas por dentro você não está em paz. Você está desesperado, você está sendo moído pelo ódio e qualquer coisa assim. Então, é importante a gente que seja verdade o que está acontecendo por fora, mas por dentro uma vida de paz, uma vida de perdão. Então, na primeira parte da passagem, Jesus vai falar, ai de vocês que são opressores, ai de vocês que estão aí todo confortável e tal, e ele vai denunciar essas injustiças, e isso acontece na Bíblia inteira. Por exemplo, no livro de Jó, não sei se você já ouviu falar a respeito do livro de Jó, mas Jó era um camarada que ele, né, tinha muita coisa, tinha dinheiro, uma grande família, propriedades e tal, e de repente ele perde tudo. Perde todo o seu dinheiro, seus filhos morrem, ele perde a saúde física, e quando ele está nesse processo de grande sofrimento, obviamente ele faz o que nós faríamos também, ele começa a olhar para a própria vida, procurando alguma culpa nele, alguma coisa que ele tenha feito errado, que justifique tanta miséria vindo na vida dele, tanta desgraça, tanta calamidade que veio sobre a vida do cara. E enquanto ele está falando isso, ele está olhando para dentro de si, olhando para a própria vida e falando com Deus a respeito desse processo, tem um trechinho ali no capítulo 29 que eu acho super interessante. Diz o seguinte, resgatei os pobres que clamavam por socorro e os órfãos que não tinham ninguém para ajudar. Aquele que estava morrendo me abençoou e eu fiz o coração da viúva cantar. Vesti a retidão como minha roupa e a justiça como meu manto e turbante. Eu era como os olhos para os cegos e os pés para os coxos ou aleijados. Fui paz dos necessitados e assumi o caso do estranho. Quebrei as presas do ímpio e arrebatei as vítimas dos seus dentes. Essa passagem eu achei ela muito interessante. E ela diz que existem vários tipos de pessoas no mundo, né? Viúva, pobre, mãe solteira, o filho desfavorecido, o órfão, o estrangeiro, o imigrante, os de fora, os são, né, deficientes, cego, coxo, tal. Quem são essas pessoas? Na época de Jó, e hoje em dia ainda, são pessoas que, porque não têm influência, porque não têm poder, via de regra, em todas as sociedades, essas pessoas não recebem direitos iguais, proteção igual nos termos da lei. A lei do Antigo Testamento, ela dizia que não interessa se você é homem, mulher, se você é nativo ou estrangeiro, rico ou pobre, se você veio da família certa, se veio da família errada, não interessa, você merece respeito pelo fato de você ser humano. E o Antigo Testamento fala isso muitas vezes. Eu preguei recentemente sobre isso, sobre a imagem de Deus. Fomos feitos à imagem de Deus. Tem que ter esse respeito. Tem que ter essa preocupação, tem que ter essa igualdade, a proteção nos tribunais. E aí o Jó, ele olha ao redor e ele vê práticas de injustiça. Nas leis, no comércio, pessoas sendo tratadas de forma corrupta, desleal e tal. E o que ele faz? Ele vai para cima dessa injustiça. Olha o que ele disse aqui. Eu coloquei a justiça como meu turbante e como meu manto. Ele foi para cima daquilo. E não só isso, ele diz, quebrei as presas dos ímpios. Como que você quebra a presa de alguém? E fiz eles largarem as suas vítimas. Mas o Jó não deu outra face. Jó. Esquisito, hein, Jó?
Não soa estranho isso? Eu acredito que não. A Bíblia nos diz, sim, que Deus nos criou a sua imagem. E, honestamente, a gente não consegue entender, não consegue perceber tudo o que isso significa. Mas, com certeza, saber que nós somos criados à imagem de Deus significa que cada ser humano tem em si uma expressão da santidade, de algo que é único a respeito de Deus. Ao redor de todos os seres humanos existe uma sacralidade. Existe algo especial dado por Deus, e que todo ser humano, seja rico, pobre, homem, mulher, nativo ou estrangeiro, independentemente da sua orientação sexual, independente de qualquer rótulo, qualquer coisa que a gente pode colocar sobre esse ser humano, todos são sagrados e merecem justiça, merecem respeito. E Deus nos chama para termos paixão pela justiça. Eu vi os ímpios que estavam oprimindo os fracos e quebrei as presas dele. Não tem nada de covarde, não tem nada de passivo nisso aqui que Jó está falando. Mas olha o que Jesus está falando. Também é igual. Ai de vocês que estão rindo aí. Ai de vocês que estão bem alimentados e não estão preocupados com quem tem menos. Ai de vocês que estão derrubando os fracos. Quem oprimiu vai ser derrubado. O Jesus, o Deus do Novo Testamento, não é diferente do Deus do Antigo Testamento. Ambos, os dois, o Antigo e o Novo Testamento, eles têm uma preocupação grande, uma paixão pela justiça. Aí Jesus vem e ele apresenta uma nova justiça, completamente baseada no amor. Porque logo depois que ele diz, ai de vós, ai de vocês que vão se ferrar, ele diz, mas ouçam isso, amem os seus inimigos, orem por aqueles que vos maltratam. Se alguém te bater numa bochecha, numa face, oferece a outro para ele também. O que Jesus está falando? Exatamente a mesma mensagem do Antigo Testamento. Faça justiça, mas ame a bondade. Faça justiça, mas ame a bondade. Eu acho que essa passagem ela já foi muito mal interpretada, muitas vezes. Porque, normalmente, a primeira coisa que a gente faz, e como pregadores, eu já vi isso acontecer muitas vezes, e eu já fiz isso também, a gente separa a passagem. Ou a gente fala sobre justiça, ou a gente fala sobre dar outra face. Dificilmente a gente coloca essas duas coisas juntos. Dificilmente a gente coloca, como Jesus está colocando, como complementares. Faça justiça, mas ame a bondade. No processo de lutar pela justiça, não abra mão da bondade. Não abra mão da doçura, do acolhimento, do amor, do perdão. Mesmo que você esteja lutando contra a justiça. Como que você pode ter paixão pela justiça e dar outra face para alguém quando essa pessoa te maltrata? Essa é a grande pergunta que nós queremos chegar a alguma conclusão hoje. Porque parece que não faz tanto sentido. Uma interpretação que eu já ouvi dessa passagem aqui, sobre dar outra face e tal, amar os inimigos, é que Jesus estaria dizendo que é errado, por exemplo, um país ter exército. Que se vem um país inimigo e tenta invadir, fala, não pode resistir. Deixa eles invadir, tudo bem. Mas é sobre isso que Jesus está falando aqui, gente? Claramente não é. Até porque se fosse sobre isso, ele estaria dizendo também que é errado ter polícia. Porque se alguém vem te atacar, você não pode ligar para a polícia lá e falar, estão invadindo a minha casa, estão me atacando, estão me batendo. Você só ia ter que sentar lá e aguentar, continuar apanhando, até a hora que ele quisesse parar de bater em você. Deixar ele roubar tudo. É isso que Jesus está ensinando aqui nesse texto? Não tenho nada contra esse pacifismo radical. E não estou falando sobre relações internacionais de países também, pelo amor de Deus, entenda isso. Mas o que eu estou dizendo é que não é isso que Jesus está falando nesse texto. Não é o assunto que está sendo debatido aqui. Vamos supor, para a gente conseguir entender esse texto, vamos supor que Jesus que falou isso e Lucas que escreveu, nenhum dos dois é idiota, tá? Acho que isso já ajuda bastante a gente chegar a alguma conclusão. Nenhum dos dois aqui é trouxa. Por quê? No começo da passagem, Jesus está pedindo justiça. Mas daí depois ele pensa bem e fala, não, pensando melhor, deixa te arrebentarem. Deixa roubar.
Não é isso que ele está falando, porque não foi isso que ele viveu também. Olha que interessante. Se você ler lá o Evangelho de João, no capítulo 18, está contando um momento que Jesus é preso e ele é julgado. E no momento que ele é preso ali, ele sabia que ele ia ser julgado e ele ia ser condenado à morte. Ele estava se entregando para isso. Ele sabia, esse era o propósito. Só que no meio do julgamento, acontece uma coisa injusta. Um soldado vem dar um soco na cara dele no momento do julgamento. E isso era contra a lei. E aí Jesus disse para ele o seguinte: se eu infringir a lei, se eu fizer alguma coisa errada, me dá testemunho disso. Diz o que eu fiz de errado. Mas se eu não fiz, se eu não infringi a lei, por que você me bateu? Eu sei que eu vou morrer, mas segura esse soco agora. Não, amigo. Isso é injusto, isso é contra a lei. Por que você está fazendo isso? Se eu fiz alguma coisa errada, me fala o que eu fiz. Mas se eu não fiz, por que você está me batendo de graça assim? Lutando pela justiça, amando a bondade. Jesus está protestando contra essa injustiça. E Paulo faz a mesma coisa. Paulo, aliás, é cidadão romano. E aí ele é preso sem julgamento. E ele fala, não, sou cidadão romano, não posso ser preso sem julgamento, eu vou apelar. Ele vai apelando às cortes superiores. Ele apela até a César, que era, né, o imperador, a corte maior daquela época, porque o seu direito foi quebrado. Ele protestou, ele recorreu, ele foi à justiça. Eles estão contrariando, Paulo está contrariando o exemplo de Jesus, o ensino de Jesus aqui, recorrendo, lutando pela justiça? Não, de jeito nenhum. Agora, entendendo isso, talvez a gente comece a entender um pouco melhor o que Jesus está dizendo. Porque o ensino de Jesus, ele é muito mais equilibrado, é muito mais sofisticado. Porque pensa comigo, eu não sou nenhum expert em artes marciais aqui, mas se você quiser atacar alguém, você vai atacar a bochecha desse cabra? Te parece a coisa mais inteligente? Se você quiser ir para o nocaute mesmo, é a bochecha da pessoa que você vai atacar? Eu não consigo imaginar um mestre, né, de artes marciais falando para os seus alunos, ó, se você quer realmente derrubar esse cara, amigo, é tapa na cara. Não me parece mirar na bochecha sendo a melhor estratégia. Sei lá, você mira no nariz, mira na testa, chuta o saco. Sei lá, faz alguma coisa assim. Exatamente, você quer derrubar. Mas o que Jesus está falando, um tapa na cara, meus amigos, não é uma tentativa de nocaute. É um insulto. Um tapa na cara, um tapa na bochecha, não é uma tentativa de nocaute, é um ataque à sua honra. É um ataque pessoal, é uma tentativa de te humilhar. Vocês concordam comigo? Isso que é um tapa na cara. E aí, em Mateus 5,39, que é o texto, né, paralelo a esse que Jesus também está falando, a mesma passagem, só que pelo relato de Mateus, ele coloca um detalhe, ele diz, eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Agora eu preciso de um voluntário. Vou fazer um workshop de tapa na cara aqui. Vem cá, Denis. Vem cá. Tem que ser aqui em cima, senão atrapalha a filmagem. Eu quero registrar esse momento. Ó, o Denis... Tem que chamar um cara menor. Você acha que eu vou chamar o Bruno aqui? Você é besta? Tá louco? Obrigado, voluntário, livre, espontânea pressão. Como, desde a antiguidade, a maioria das pessoas do mundo são destras. Elas trabalham melhor com a mão direita. Fica dando bobeira, senão eu vou chamar você também, irmão. Trabalham melhor com a mão direita. Só 10% da população mundial é canhota, né? Trabalha com a mão esquerda. Então, se eu quiser atacar o Denis... Não, se o Denis quiser me atacar, vai lá. Você é destro ou canhoto? Canhoto. Ai, 300 pessoas aqui, eu escolho o único canhoto. Hã? Finge que você é destro agora, vai. Se você vai me dar um tapa na cara, o que vai acontecer? Você que pensa bem o que você vai fazer agora. Vai, tapão, plau, ó. Mas peraí, ele bateu na minha face esquerda. Então, Jesus falou errado aqui, porque Jesus falou, se alguém te bater na face direita, você oferece também a esquerda. Mas ele já começou batendo na esquerda, eu vou oferecer o que agora?
Aí a beleza da coisa. Por quê? Só um pouquinho. Estudando isso, vários rabinos falam sobre isso de uma maneira muito legal. Por quê? Na época de Jesus, Israel ele estava ocupado pelos romanos. E os soldados romanos, eles brutalizavam, eles maltratavam os judeus como seres inferiores. Então, para um soldado romano, que era destro, que não era canhoto, que usava a mão direita normalmente, se ele fosse bater, ele bateria do lado esquerdo. Mas o soldado romano, para humilhar, para demonstrar que ele te achava menor, inferior a ele não batia assim, ele batia com as costas da mão. Para mostrar, aí bateu do lado direito. Então, Jesus está falando, obrigado, salve de palmas para o Denis. Participação sensacional. Saiu ileso. E eu escolhi o único canhoto que tinha aqui dentro. Meu Deus. Esqueci o que eu estava falando. Vocês percebem que o que Jesus está falando aqui era uma coisa que eles viviam constantemente lá, sendo humilhado repetidamente por esses soldados, a ponto dele destacar esse detalhe, que se te baterem do lado direito, significa você está sendo humilhado. O soldado, a pessoa que está te batendo, está dizendo, você é inferior. Eu sou melhor, eu sou superior a você. E se alguém fizer isso do lado direito, oferece o lado esquerdo também. E Jesus, em Mateus também, ele acrescenta, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Porque pela lei naquela época, o soldado romano, ele podia te obrigar qualquer pessoa que não fosse romana, a carregar a mochila, o equipamento dele por 1 milha. E as estradas naquela época já eram marcadas, né, determinando as distâncias e tal, e por lei ele poderia, qualquer pessoa, te obrigar, não, você vai carregar minha mochila durante 1 milha aqui. Não podia fazer mais que isso. Aí Jesus fala, se te obrigarem 1 milha, vai 2. Vai além disso. Não se sinta humilhado. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas qualquer que bater na sua face direita, oferece-lhe também a esquerda. O que Jesus está falando aqui é que dar outra face é uma coisa muito radical, mas muito equilibrada também. Ele está falando que eu quero que o meu seguidor tenha um espírito, uma atitude que é muito diferente da atitude normal que o coração humano quer ter. Que os meus seguidores se preocupem com a justiça, mas sem se preocupar com a própria autoimagem. Sem se preocupar com o próprio ego, com serem humilhados. O que ele está falando é que eu quero que os meus seguidores não se preocupem com a humilhação, não se preocupem com as afrontas pessoais que nós vamos receber na vida. Os meus seguidores são apaixonados pela justiça, mas eles buscam a justiça sem a vingança, sem o rancor. Lutar contra a justiça, mas não movido pelo ódio. Faz sentido isso? Lutar pela justiça, mas sem ser movido pelo ódio. Olha como Paulo faz o seu protesto, olha como Jesus faz o seu protesto. Não tem rancor na atitude deles, não tem veneno, não tem ódio, não tem cinismo. É uma conversa madura. Olha, isso está errado. Isso precisa ser feito de uma maneira diferente. Isso é injusto. Eles defendem a justiça, mas sem esse veneno do ódio, da raiva. Porque isso é o oposto do que o nosso coração quer fazer. Quando você é maltratado, quando você vê a injustiça, os maus tratos acontecendo, como que você reage? Normalmente existem 2 reações que nós temos. Ou uma resposta passiva, né, e aí na imagem que Jesus dá, seria você tomou um tapa, você simplesmente continua lá parado, esperando o outro tapa vir, sem falar, sem fazer nada, e a pessoa vai continuar batendo, você deixa a bochecha lá disponível, e alguns de nós, é muito comum que a gente reaja dessa maneira, né? Só deixar o maltrato continuar. A gente não reclama, não fala, não repreende, não protesta, não confronta. E a psicologia, ela fala que para algumas pessoas, ou para muitas pessoas, é muito difícil confrontar quando você é maltratado. Algumas pessoas acham isso muito doloroso, criar esse confronto por causa do maltrato que você está recebendo. Então,
a gente continua levando tapa na cara, abuso e maus tratos, e a gente não quer, não consegue quebrar esse ciclo, mudar isso. Isso significa que alguém que te dá um tapa no rosto, você simplesmente senta lá e espera o próximo. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Essa é, sim, essa resposta passiva é uma das respostas mais naturais que a gente tem a esse tipo de confronto. Mas tem também a resposta vingativa. O próprio nome já diz. Bate na sua cara, o que você faz? Deu um tapa, você dá um murro de volta. Não tem xixi, não. Aqui é plá-pluf. Do jeito que vem, vai. Muitos de nós somos assim também. Tomou um tapa, devolve um soco, né? Se vinga, arrebenta o nariz do cara. Faz com que o outro se sinta tão mal quanto você se sentiu. Ou pior. Eu quero que ele se sinta pior do que eu me senti. Então a gente agride mais violentamente ainda. E isso não tem fim. Normalmente, ou um ou outro. Ou a gente tem essa atitude totalmente passiva, ou a atitude vingativa. Do jeito que vem, vai. E tem umas outras combinações que é interessante. Cara, a gente é embaçado. Tem muitos de nós que fazemos as duas coisas. Por quê? A gente deixa a pessoa te maltratar, você deixa a pessoa te maltratar, por fora você não repreende, não reclama, não fala nada. Mas por dentro, você está fervendo de ódio. Ou então, você vai deixando a pessoa te maltratar, e um belo dia, você explode, você vai do 0 a 100. A gente combina as coisas, vai deixando acumular, até que um dia você vai, plau! Ou você não faz nada por fora, mas por dentro aquele ódio está te corroendo, certo? Nenhuma dessas vai funcionar. Essas respostas vão levar à miséria que a gente vê no mundo hoje em dia, toda a violência que a gente vê no mundo hoje em dia. O que Jesus está falando é que nenhuma dessas respostas é apropriada aos seus seguidores. A abordagem cristã, ela é combativa, ela é ativa por fora, mas por dentro ela nos convida a termos paz e termos perdão. Eu vou trabalhar pela justiça, mas eu vou trabalhar pela verdade, pela justiça, mas eu vou amar a misericórdia ao mesmo tempo. Faz sentido? Jesus não fala para você deixar a bochecha lá para eles continuarem batendo, e nem que você deve devolver um tapa em quem te deu um tapa. Nenhuma coisa, nem outra. Ele diz, você deve dar a outra face. E é nesse ponto que eu queria chegar realmente. Cara, isso é muito perfeito, é muito radical. Porque Jesus está convidando a gente a levar os relacionamentos para um lugar, para um patamar diferente, de respeito e de amor ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Eu acho que o melhor exemplo que eu já vi na vida do que significa dar a outra face foi uma conversa que eu presenciei na faculdade. Tinha uma mulher adulta já, falando no celular. Eu estava sentado no banco, ela estava sentada no banco do lado, e eu ouvi a conversa dela com o pai ao celular. E na conversa, ela estava conversando com o pai e tal, de repente ela fica quieta, e ela fala o seguinte, pai, presta atenção, pai, presta atenção. Eu quero que você saiba, e eu já disse isso para você, eu não posso permitir que você fale nem comigo e nem com a minha mãe desse jeito. Está me ouvindo, pai? Eu já te falei, nós não vamos mais aguentar esse negócio. E eu vou desligar. E aí ela fala, olha, eu quero que você saiba que eu te amo, que eu me importo com você, e eu quero muito ter um relacionamento com você. Mas se você estiver disposto a mudar, eu estou disposta a continuar. Mas eu não vou te ouvir agora, então eu vou desligar, e mais tarde eu te ligo, porque eu realmente me importo com você, e desligou. Falei, caramba, eu acho que essa situação é o resumo do que é dar a outra face. Sabe por quê? Se ela tivesse levado o tapa no rosto, que provavelmente ela levou e eu não ouvi, ela foi ofendida, e ela tivesse ficado lá simplesmente ouvindo, sem falar nada, ela ia continuar tomando outros tapas, outras ofensas. E muita gente faria isso. Eu estou falando com meu pai, né, cara?
A gente tem a tendência de passar um pano, assim, quando é uma pessoa dessa. Ou ela poderia ir para o outro lado. O pai está falando, pai, quer saber de uma coisa? Você é um pi, 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 pi. Várias coisas censuradas ela poderia falar, pai dela, naquele momento também. Eu nunca mais quero te ver, não fala mais comigo, vou falar para minha mãe te abandonar e plau. Aliás, telefone celular tem uma coisa que é frustrante. Porque às vezes a gente, quando era o telefone antigo, você batia, né? A pessoa sentia o nível de ódio que você estava pela batida do telefone. O celular não tem isso. Só você tacar ele na parede, mas você pensa, pô, falta 8 parcelas ainda para pagar esse negócio. Você não vai fazer isso. Só o touchzinho ali, ele não comunica o nível de ódio que você está naquele momento. E nenhuma dessas respostas é a resposta, é a proposta de Jesus. A resposta que ela deu, eu acho que foi extremamente cristã. Não sei quem é aquela mulher, não conheço, não sei qual é a formação religiosa, não sei quem que é, mas aquilo que ela fez, para mim, foi a melhor expressão do que é oferecer outra face. Sabe por quê? Ela levou a relação para um outro patamar com o pai dela. Ela falou, olha, pai, isso aqui é a justiça e isso aqui é a verdade. Eu não vou me retirar, eu vou continuar à tua disposição. E ela fala, se você estiver disposto a mudar, eu quero ter um relacionamento com você. Mas precisa ter justiça, precisa ter amor e precisa ter verdade. Ela, naquele momento, ela tomou um tapa, mas ela deu a outra face, porque se o pai dela voltasse e quisesse dar um beijo, a outra face ia estar disponível. Vocês entendem a diferença? Não desistir do relacionamento por causa do abuso, por causa da violência, por causa da injustiça. Faça justiça, ame a bondade. O relacionamento precisa ser baseado na justiça e no amor. Não pode ser ou um ou outro, ou só justiça ou só amor. As pessoas que fazem opção por essa resposta passiva, elas acham que é extremamente corajoso, né? Você ficar aguentando aquilo por muito tempo. Eu sei que eu estou sofrendo abuso, eu sei que é muito difícil, mas o que eu posso fazer? Eu amo essa pessoa, tal. É preciso, eu tenho que amar para aguentar ele ou ela desse jeito. Mas se eu dissesse alguma coisa, ia ser o fim da relação. Cara, isso não é coragem. Não é sobre isso que Jesus está falando aqui, quando ele fala sobre dar outra face. Muitos de nós vivemos num nível de comunidade que é extremamente superficial nas relações, porque ninguém quer questionar os abusos. E a gente perde a coragem de falar a verdade para as pessoas. E às vezes a gente está louco para dar um tapa na cara e falar, olha, eu preciso te falar a verdade em amor. E pau! Não é assim também. Não é assim também. Mas é verdade que quando a gente começa a dizer a verdade, mesmo que seja da forma correta, mesmo que seja em amor, a gente passa por um conflito, a gente passa por um caos, uma desorganização aí na relação. E a gente precisa enfrentar esse caos para termos relações autênticas. Eu me importo com você e eu me importo com a justiça também. Eu me preocupo com a justiça, mas eu quero um relacionamento. Ame os seus inimigos não pode significar deixar qualquer pessoa fazer o que ela quiser com você. Não pode significar isso. Até porque se você meio que você está incentivando a violência da outra pessoa. E violência é pecado, brother. Você não é um ato de amor você incentivar o outro a pecar. Faz sentido? Não é um ato de amor você deixar uma pessoa fazer o mal, mesmo que seja contra você. De jeito nenhum. Amar os seus inimigos não pode significar que eu nunca vou me opor aos maus tratos que eu estou recebendo. Eu preciso explicar para a pessoa, olha, isso aqui não foi legal, isso não foi certo. A Vânia fez isso comigo hoje de manhã, perfeito. Ela faz isso comigo todo dia, na verdade. Graças a Deus por ela. E quando a gente fala sobre perdoar, sabe, a Claro de vez em quando faz isso comigo. Eu esqueço de pagar a conta e ela me dá um gelo. Fala, você não vai mais falar com ninguém não, amigo, enquanto você não resolver seu bagulho comigo aqui.
Eu acho que é vingativa, eu acho a Clara extremamente vingativa. E a gente faz isso também. A gente coloca as pessoas na geladeira, a gente tira o privilégio da conversa. Se a pessoa te procura, né, você dá aquele gelo. Se eles te ligam, você não atende. E o que Jesus está falando aqui é que dar outra face, perdoar, não significa que você tem que confiar na pessoa. Talvez não imediatamente, talvez não nunca mais. Não é a respeito de confiar, novamente. Isso seria uma outra pregação. Mas o que ele está falando aqui, se você estiver disposto a mudar, vai ter uma abertura entre nós. Pode ter um recomeço. Isso é da outra face. Eu quero um relacionamento, eu virei outra face. Quando o relacionamento é baseado na justiça e no amor, se eu não perdoo, eu perdi para a injustiça. Eu perdi para a violência. E, gente, novamente, Jesus não é nenhum idiota. Ele sabe a dureza do que ele está falando aqui. Ele sabe a dureza do que ele está dizendo. Faça a justiça e ame a bondade. Eu quero que vocês tenham um espírito que é apaixonado, que é preocupado com a justiça, que luta contra a injustiça, mas não está tão preocupado quanto proteger o seu ego, quanto se proteger a própria honra. Não deixe que eles te dêem um tapa, mas não dê um tapa neles de volta. Fale a verdade e ame. E, cara, parece difícil. Parece difícil isso. Fazer a justiça, amar humildemente o seu Deus. O versículo 35 do texto que nós lemos diz o seguinte: amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e então sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Cara, se olhar com cuidado, o que o texto está dizendo para nós aqui, é que Deus, para todas as pessoas, para quem Deus é bom, todas essas pessoas são más e são ingratas. Inclusive você, inclusive eu. Para todas as pessoas que Deus é bom, são pessoas más e pessoas ingratas. E em Romanos diz o seguinte, que enquanto nós ainda éramos inimigos de Deus, Cristo morreu por nós, nos reconciliando com Ele. Aí ele diz, portanto, se você é reconciliado com Deus, se Deus é seu pai, significa que você foi adotado pela graça, certo? Mas mais que isso, se você foi adotado por Deus, significa que Deus adotou um inimigo dele para ser seu filho. Porque Deus nos adotou quando nós ainda éramos seus inimigos. Hoje, você é um filho adotivo que já foi inimigo do Deus que te adotou. Se você é cristão hoje, você é um filho adotivo que já foi inimigo do Deus, do Pai que te adotou. E, infelizmente, a gente tem dificuldade de aceitar isso. Se você não acredita, não acha que você já foi inimigo de Deus, eu sinto informar, você ainda não é cristão. Porque eu sei que isso soa muito pesado. Mas esse entendimento é básico para eu entender o que Deus fez por mim. Eu não era o órfão mais bonzinho lá do orfanato. Deus falou, vou pegar esse aqui que ele já veio bonitinho. Quando Deus apareceu na porta, ele falou, vai embora. Você estava ressentido com Deus, você era inimigo de Deus. Você estava com raiva dele, você não queria que ele dominasse a sua vida. Quanto mais ser seu pai. Então, se você é um cristão hoje em dia, você é alguém que em algum momento da sua vida descobriu que Deus era seu inimigo e você aceitou pela graça ser adotado por Ele. Jesus, Ele amou a bondade e fez a justiça. Ele morreu por nós e quando Ele morre por nós, Ele satisfaz a justiça e Ele paga pelos meus pecados para que Ele pudesse me amar e me aceitar livremente pela sua graça. Quando a gente percebe que éramos inimigos de Deus e fomos adotados por Deus, isso vai dar para a gente a força que a gente precisa para fazer as escolhas difíceis, para perdoar quando for difícil perdoar. Porque quando Deus me adotou, Ele estava adotando um inimigo.
E pela graça dele, ele me aceitou. E esse é o poder para fazer a justiça e amar a bondade, para dar outra face, para continuar nessa caminhada. A gente só vai conseguir oferecer essa misericórdia se o Deus eterno for o nosso Pai realmente. Se a gente entender que fomos adotados quando ainda éramos inimigos. Não se esqueça, a nossa adoção é pela graça. Para terminar, eu li uma história uma vez que foi vendida como uma história real, apesar de não ter nomes, não sei se é real ou não, mas ela ilustra bem isso aqui. Diz que tinha um cara, um industrial, que era muito rico, e aí o melhor amigo dele, que já era viúvo, morreu. E ele tinha um filho pequeno, e aí esse amigo, né, esse homem rico, industrial, pegou e trouxe o menino para morar com ele, cuidou dele como se fosse seu filho, e pagou melhor escola para ele, pagou faculdade, e aí trouxe ele para trabalhar nas empresas, nas indústrias. E aí esse rapaz, se tornou usuário de drogas. E para manter o seu vício, ele começou a desviar dinheiro da empresa. E aí chegou um momento que ele viu que a auditoria ia pegar ele ia ser exposto e tal, e ele não queria que isso acontecesse, então ele decidiu se matar. Ele estava uma madrugada lá na empresa, e ele falou, não, eu vou encher a cara aqui para ter coragem de puxar o gatilho. Mas ele exagerou na cachaça e desmaiou ali, e ficou por ali mesmo. E o senhor que criou ele como filho, que cuidou dele a vida toda, encontra ele naquela situação lá, todo desmaiado, vomitado. Aí ele começa a olhar os livros que estavam ali em cima da mesa, e o senhor entende, né, que ele estava desviando dinheiro, né, tudo que estava errado ali no negócio, ele percebe o que estava acontecendo. Aí ele deixa dois bilhetes assim que o rapaz encontra no dia seguinte, quando ele acorda. Fala, olhei os livros e vi o que estava acontecendo, descobri e está aqui. Em cima do livro tinha um bilhete dizendo, olha, para os auditores, eu pessoalmente vou compensar a diferença com o meu próprio dinheiro. Eu vou pôr dinheiro no meu bolso e vou pagar o que foi desviado daqui. E para o rapaz ele deixou um bilhete e falou, olha, se você está pronto para obter ajuda, para receber ajuda, eu estou pronto a te perdoar e deixar tudo isso para trás. Vocês percebem? Dá outra face. Oferecer ajuda para aquele que teoricamente é o meu inimigo nesse momento. Fez tudo para prejudicar, destruir o que eu construí. O jovem, esse rapaz, ele percebe, o velho viu ele no seu pior estado. O velho olhou para o coração dele e viu as coisas feias que estavam lá, né? Os seres rastejantes que estavam dentro do coração dele, e amou esse cara. E por causa dessa gentileza, o jovem foi transformado. Essa é a nossa história também. Porque Jesus, ele veio, e ele, o nosso coração, e ele também viu coisas horrendas, que nós não temos nem coragem de admitir que estavam lá. Enquanto nós ainda éramos inimigos, ele nos amou e nos adotou. Esse pensamento me constrange, esse pensamento me dá força para ser gracioso com pessoas, para amar, para considerar a possibilidade de oferecer a outra face. E eu espero e eu creio que um pouquinho a cada dia mais, conforme nós entendemos que somos filhos desse Deus Altíssimo, a gente vai ter mais capacidade de fazer e de agir dessa maneira, sermos capazes de amar os nossos inimigos, darmos a outra face e, de alguma maneira, mudar o mundo ao nosso redor. Faça a justiça, ame a bondade, caminhe humildemente com o seu Deus. Fazer a justiça e amar a bondade, isso é exterior, é externo. Caminhar humildemente com Deus é algo interno. Que essa paz exista no seu coração, conforme você luta pela justiça. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Deus, muito obrigado. O desafio é imenso. A linha de corte é altíssima. E eu confesso diante de você que eu fico assustado diante disso. Mas eu aceito, Senhor, que pela graça, a minha história é que eu sou
um ex-inimigo teu, que me tornei teu filho. E esse pensamento me dá força para aceitar as pessoas ao meu redor, para lutar pela justiça, sem abandonar a bondade, o amor, a graça e a misericórdia. Pai, eu imagino que vários de nós estejam passando por dificuldades no sentido de que tem um ódio, uma mágoa ali no coração, que nós precisamos da tua ajuda para liberar perdão. Nós não queremos continuar reféns dessas pessoas, nem dessas situações. Mostre-nos, Pai, o doce equilíbrio entre a dureza da luta pela justiça e a graça do perdão. A possibilidade de oferecermos misericórdia para quem não merece misericórdia. Porque o Senhor nos ofereceu isso quando nós ainda não merecíamos. Vem, Espírito Santo, sobre nós, nos ajuda, fala conosco, guarda o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.